Bom, pessoal, estou aqui com o senhor Geraldo, conforme pedidos, né, trazendo um bate-papo com um irmão mais velho aí, um dos irmãos que tem nos acompanhado, nos aconselhado, temos tido uma boa relação e ter algumas percepções e reflexões da caminhada dele, da jornada dele, que ele tem entendido e que a gente até que tem compactuado também. Então, por favor, senhor Geraldo, se apresente, nome, família, como foi o início da sua conversão. Meu nome é Geraldo Schmitzhaus, me converti com 17 anos, sou casado com a Márcia durante 40 anos, vamos completar 40 anos, Uhum. companheira de jornada que também se converteu no mesmo período, mesma época. Sim. Nós temos um filho chamado Pablo, que está com 32 anos, e a Natália, nossa nora, e estamos aí. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer pelo coração do David e da Ciana, que não está aqui aparecendo, mas está por trás das câmeras, É, que faz parte dessa nova geração que tem sonhado e a gente tem compartilhado, é. tem trocado ideias, experiências. Então, creio assim que, em primeiro lugar, a gente tem aprendido a trocar experiências. Uhum. Eu talvez seja mais velho em idade, até em conversão, mas isto não significa que a gente se coloque acima, mas bem, nós nos colocamos, tentamos nos colocar no mesmo nível e aprender a caminhar juntos na jornada, aprendendo juntos, inclusive com esse sangue novo, né? Porque a geração mais nova tem um vigor que às vezes a gente não tem mais e estamos felizes por poder bater esse papo, conversarmos algumas coisas que são bem delicadas, É, mas que também a gente entende que é o momento de dizer algumas coisas, a nossa é opinião, né? Darmos a nossa opinião. importante. Como é que tem sido aí, na tua lembrança aí dessa tua caminhada, desafios e como tem superado esses desafios? Em primeiro lugar, a questão da nossa conversão, ela foi dentro de uma igreja, uma comunidade, uma igreja histórica, Sim. que a gente poderia dizer teologicamente liberal e universalista. Uhum. E a gente começou, junto com outros, né, havia um movimento dentro dessa igreja, que existe até hoje, que Sim, pregava o novo nascimento. Então, o desafio era viver a fé de uma forma séria, sim. dentro de uma realidade, né, muito religiosa, muito aberta e Uhum. muito permissiva, de certa forma, e como manter a nossa fidelidade a Jesus. Então, a nossa essência foi sempre a comunhão, que nós nos convertemos um grupo, eram jovens, adolescentes, alguns saindo da adolescência. E esse foi o desafio desde o início, que a gente Sim. completamos agora em março 45 anos de conversão. E a nossa essência sempre foi nos encontrar em casas ou em Ah, qualquer sim. lugar, escolas, e a gente sentava e lia a Bíblia, orava e aprendíamos e compartilhávamos e cuidávamos uns dos outros. Essa é a essência da nossa fé cristã. Como é que tem sido chegar nessa compreensão? A gente está falando aqui de um modo de congregar, da forma de congregar, minimizando sistemas, hierarquias, estruturas, minimizando, né? Não anulando. Como é que tem sido a tua compreensão nessa caminhada? Como é que tem sido, como que chegou nessa compreensão? Com quem se referencia e as contrariedades, como tem sido isso? Em primeiro lugar, eu posso dizer que essa compreensão, esse entendimento de que a nossa essência da fé sempre foi, vamos dizer, o reunir-se em pequenos grupos nas casas. Sem nós conhecermos o movimento Igreja nas Casas, sem isso. Isso foi muito mais recente. Hum. Principalmente aquela pesquisa do Instituto Barna, Sim. que fez uma pesquisa e disse que, essencialmente, que as pessoas que permaneceram em Cristo, grande parte deles até ficaram em igrejas, né, no modelo normal, que a gente às vezes diz, né, a gente brinca de igreja, mas o motivo deles terem ficado foi porque eles tinham uma amizade
primeiro lugar, tinha uma comunhão com É. Deus no seu dia a dia. E tinha uma amizade espiritual e tinha um relacionamento em grupos, que a gente chamava de grupos de comunhão. Sim. E aí eu me dei conta de que realmente a gente se deu conta, né? E que a gente sobreviveu dentro da estrutura, porque a gente tinha essa forma de se reunir. Sim. E no passado a gente sempre sonhou e sempre procurou transformar essas estruturas. Sim. Então a nossa luta, nosso desgaste até às vezes espiritual e emocional foi tentar mudar essas estruturas, de avivar uma igreja, de trazer um avivamento para dentro daquela igreja histórica. E a gente tinha experiências aqui e acolá, algumas coisas, né? Como até hoje existem. Sim. Mas o nosso sonho sempre foi contagiar, né? Toda essa estrutura. E com o tempo a gente se deu conta que não. Tem algumas estruturas que não vão mudar. E isso fez com que também a gente aliviasse um pouco e a gente desfocasse um pouco mais de algumas coisas. E a gente parasse. Também a gente parou de brigar. Sim, sim. E realmente focar naquilo que é importante, aquilo que é essencial. Bom. E você fez pergunta, quais são referenciais? Literatura, pessoas, homens, diferentes homens, né, que muitas vezes também nos levavam a sonhar. E nos levaram a sonhar, dizendo, vamos mudar a igreja, vamos mudar esse modelo, vamos mudar essa estrutura. Sim. E com o passar do tempo, né, a gente se deu conta que isso não ia acontecer. E essa tem sido uma preocupação hoje com a geração nova. E dizer assim, infelizmente eu vou dizer para você, tem algumas coisas que não vão mudar. E eu vi muitas pessoas se perderem no meio do caminho, ficaram amargurados e perderam a esperança. E daí veio a pergunta, nós somos mais espiritual, nós somos melhores? Não. E o que nos fez permanecer? Isso que é onde a gente diz a gente, porque essas pessoas, essa essência desse grupo, dessas pessoas estão conosco até hoje, são parentes, são amigos, são familiares. E a gente chegou a essa conclusão, que a gente sempre cuidou de si, a gente cuidou um do outro. E esse foi o diferencial em relação a outros que ficaram pelo caminho, que perderam a esperança, inclusive se desviaram da fé. Claro. Porque tiveram uma boa intenção, mas não viram nenhuma mudança. E deram o seu melhor, tiveram uma boa intenção, mas acabaram cansando. Então, a gente foi, pela graça de Deus, a gente fez essa jornada e está nessa jornada e permaneceu na jornada e permanecemos sonhando, claro, com outros sonhos hoje, porque a gente sempre teve essa essência da comunhão um com o outro, né, de cuidado um com o outro. Existe a gente já passei por dessa fase também, de a gente estar reunindo nessa forma de congregar simples, uma fase onde a gente traça praticamente um cabo de guerra, né? A gente quer pôr abaixo tudo aquilo que é institucional, hierárquico, estrutural, né? E a gente vai amadurecendo e compreendendo que não precisa disso, como tu comentou agora. Como o senhor vê isso, como o senhor lida com a igreja institucional? Senhor, você, seu Geraldo. Como tu lida com isso, Geraldo? Vocês ter essa maneira, essa forma de congregar simples, lidar com o institucional, com a igreja histórica, as denominações, que muito se fala, né, nesse campo. Como é que é a tua relacionamento com isso? Como se relacionar? Porque existe essa briga, eles são igreja. Não, eles não são igreja. Nós somos igreja, eles não são igreja. Como é que tu lida com essa questão? Para quem me conhece, sabe, né, que isso é uma coisa delicada, né? Como eu sempre sou bastante combativo, porque o meu sonho foi, e eu sonhava, né, com uma mudança de estrutura, porque eu sonhei que estruturas poderiam mudar, ou seja, odres velhos poderiam ser renovados. Eu acho que até em certo caso, em algumas situações, isso talvez seja possível fazer. Então eu sofria muito com isso no passado. Não sofro mais tanto, mas ainda sofro porque eu vejo
que existem algumas coisas que precisam ser revistas. De certa forma, como comunidade, como igreja, como a gente usa o nome igreja, e eu particularmente faço parte, se você olhar para a nossa congregação, a nossa comunidade, você vai olhar de fora e vai dizer que é uma igreja normal. Onde a gente diz igreja normal? Que é uma igreja institucional, porque ela tem prédios, e ela tem reuniões, ela tem algumas coisas que parecem. Parecem, mas não é. E isso também fez com que a gente entendesse de que o problema não é a estrutura em si. Claro que ela é tentadora, porque ela tem uma pressão, ela tem um entendimento, ela tem uma cosmovisão por trás, de uma hierarquia, né, de cima para baixo. Mas o que a gente aprendeu? A revisar todo o conceito, em primeiro lugar, de Deus. Então isso, o David me conhece, né, a Ciana também, e o meu discurso tem sido assim. Qual é a visão de Deus que a gente tem? E a visão de Deus pode e afeta a forma da gente olhar para estruturas. Excelente. E eu tenho dito isso para as pessoas, e porque eu vim, de certa forma, de uma... Mesmo quando a gente começou há 23 anos uma igreja local, a missão evangélica, a gente tinha uma visão mais estruturada, mais piramidal. Talvez em outro momento a gente pode falar sobre isso. O que é essa visão piramidal? Muito bom. E ela foi transicionando na medida em que a gente mudou a visão de Deus. Com a visão de Deus, você trocar de Deus, não, é uma brincadeira que a gente... E alguns dizem, Geraldo, tu disse que tem que mudar Deus. Não, às vezes a nossa visão de Deus é tão distorcida que realmente a gente chega à conclusão, e foi uma conclusão que a gente chegou, num certo momento, a visão de Deus que nós tínhamos era muito complicada e que a gente precisava fazer uma profunda revisão, e a gente continua fazendo. E ela nos levou a uma revisão dos odres. Então, às vezes, as pessoas brigam com estruturas. Então, a briga com a estrutura hoje, a minha briga não é com a estrutura. A minha briga é a minha briga, quando a gente diz. O meu questionamento é: qual é a visão de Deus que você tem? E é isso o meu papo também com o pessoal que me conhece um pouco a questão das igrejas nas casas. Qual é a visão que você tem de Deus? Porque não é o local que você se reúne, e nem dentro daquilo que você está. Porque às vezes nós podemos ser bastante engessados e podemos ser bastante livres, estando num suposto odre, né, que a gente aparentemente olha, né, como sendo diferente, mas a nossa visão não mudou. E a gente pode aprender com todos. Então a gente hoje está numa rede de igrejas que tem diferentes expressões de igrejas. Nós estamos em igrejas mais estruturadas, né, num modelo mais natural, e nós temos uma experiência mais orgânica, ao ponto das igrejas que se reúnem nas casas, que é um movimento, né, que é totalmente fora, né, de qualquer estrutura, né? Porque o problema não é isso. E de certa forma, como o pessoal nos diz, né, sempre vamos ter uma estrutura. Até para nos organizar, para nos... Ajuda, né? Serve à igreja. A estrutura serve à igreja. Exatamente. É bacana porque realmente quando a gente conheceu vocês, isso ficou muito claro, né? É ao contrário, né? A gente olha para existem lugares que a gente teve essa experiência já, de encontrar igreja que se diz simples, orgânica, mas tem uma estrutura muito mais ferrenha do que aquelas que são, aparentemente. E quando a gente viu vocês, a gente viu que aparentemente tinha uma estrutura, mas tem prédios. Eles têm prédios, eles têm reunião. Tipo, como que eles... E foi legal de perceber isso, né? Que na prática vocês têm essa questão genuína da simplicidade das relações, né? Eu acho bacana isso de enxergar, encontrar homens, senhores, né? Irmãos mais experientes que têm conseguido olhar para isso, né? Que eu particularmente entendo como a gente vai aprendendo exatamente a ter mais clareza sobre o que é a igreja, o que é o Senhor, e a gente vai entrar nos conceitos que tu comenta, né? E
E isso é um processo, né? E daí a gente pode aprender, porque nós temos muito, muito conteúdo bom. Por exemplo, a história da igreja tem. Então ela tem erros e tem acertos. Exatamente. E também o que a gente tem conversado, e a gente conversou fora, é que existe uma história da igreja que é aquela mais oficial, e existe uma história que correu a paralelo. E que é interessante a gente observar que sempre teve, né, um discurso oficial e aquilo que acontecia nos bastidores. E houve equívocos, e há equívocos em os dois movimentos. Exato. Mas normalmente aquela que dominou, que prevaleceu, né, como a gente diz, os conquistadores que ganharam a batalha, eles contam, e eles interpretam e criam uma narrativa, né? E é interessante a gente observar isso, e é delicado a gente olhar para trás e dizer assim, peraí, mas aí houve equívocos. Mas isto não deve, eu acho que assim, isso não deve fazer com que a gente tenha uma postura de arrogância, mas também de humildade. E uma das coisas que para mim foi uma das coisas mais chocantes e mais revolucionárias que aconteceu quando eu descobri que a igreja de Antioquia, que é um exemplo que muitos, nós concordamos, todos os movimentos de igreja concordam, que foi a igreja que Deus usou para salvar, entre aspas, manter o cristianismo, né, a fé cristã viva. Mas foi esta igreja e os discípulos de João, que foram discipulados por João, que foram os primeiros irmãos que começaram a trazer para dentro do conceito daquela comunidade, daquelas comunidades cristãs, de práticas que Paulo, inclusive, combateu e alertou na carta de Gálatas, e aí começou a minar muita coisa. Apesar de todo o ensino, de todos os escritos, apesar do martírio, porque são pessoas que morreram por causa da fé, mas teve problemas. Mas o que eu quero dizer por isso? E aí eu me assustei, porque alguém que sentou aos pés do discípulo João se equivocou em algumas áreas da fé cristã, inclusive na forma de entender igreja. Então, quem sou eu hoje? Sendo xerox, o cuidado que eu tenho que ter, que a gente tem que ter. Então, sabe o perigo disso? Então, nós somos pessoas perigosas, como se diz assim, né? Então, mas isso não significa que a gente não possa dizer, peraí, vamos rever a história. Vamos olhar. Porque se as coisas estão andando e desandando como elas estão desandando até hoje, precisamos fazer uma revisão. E eu sou um desses caras que faça esse questionamento para dentro, tanto das igrejas, do movimento Igreja nas Casas, como nas igrejas estruturadas, que são igrejas mais estruturadas, mais denominacionais. Acho que essa leitura, esse questionamento a gente deve fazer, porque para nos manter, né, na linha. Verdade. É interessante isso, né, tocar nesse assunto, porque o fato de ser uma igreja sem placa, sem prédio, nas casas, não significa que ela é saudável e que ela está fora do que nós estamos vendo aí. Exatamente. Que a gente está vendo hoje em dia aí. A corrupção, o legalismo, o liberalismo, o autoritarismo, seitas, o ambiente fora da estrutura do sistema institucional, ele é muito propício a isso acontecer. Então é importante essa leitura também, tomar esse cuidado. E dentro disso, como é que tu percebe, como é que tem percebido a questão da prática, do desenvolvimento, como é que se faz dos líderes, da liderança, dos dons na igreja, sendo ela não tendo esse perfil institucional, estrutural? Eu acho que é algo que funciona, isso vale para todos. Em primeiro lugar, o sacerdócio de todos os santos. Para mim, isso é uma premissa de Lutero, né, que sempre me acompanhou e me inquietou desde o início, o primeiro ano da minha conversão. Quando eu soube que Lutero defendeu o sacerdócio de todos os crentes, aí eu disse, peraí, onde está o sacerdócio? Mas tem um intermediário ali forte, né, que faz todos os rituais, que faz toda essa ligação. Isso iniciou uma jornada, inclusive pessoal minha, que eu ia para
a teologia, eu ia ser pastor oficial dentro daquele modelo, né? Isso. Eu disse, espera aí, eu não preciso ser pastor para servir a Deus. Porque existem outros dons, existem outras funções. Então isso me acompanha há 45 anos. Sim. 44 anos. Sim. Que foi no primeiro ano de conversão, onde fui apresentado para essa ideia, né, do Lutero. Então, em primeiro lugar, esse sacerdócio. O sacerdócio de todos os santos. E aí, isto faz com que haja uma desconstrução, na minha opinião. Sim. Porque no momento em que eu entendo, biblicamente, né, que todos são sacerdotes, e claro, existem dons, existem funções diferentes. Existem papéis ali, existe uma liderança. Mas a liderança, por exemplo, pastoral, se tem um pastor, é que eu ajude para que todos se tornem e encontrem o seu lugar no reino de Deus. E eu não sou um intermediário entre Deus e os homens. Se existe um só, que é Jesus Cristo. Sim. Então eu olho horizontalmente. Claro. Eu gosto de usar o exemplo do palco, que o palco é aquela questão até de se comunicar melhor e tal. Eu desço do palco e eu estou no mesmo nível. E dentro desse mesmo nível eu tenho uma função. Claro. Ajudar os meus irmãos a encontrarem o seu lugar em Cristo, o seu posicionamento. E que normalmente não é o meu. Muitas vezes não é a minha vontade, mas que ele se torne, né, aquilo que Deus quer. Na jornada pessoal minha, esse sacerdócio foi algo que me acompanhou, mas a virada mesmo foi a visão de Deus. Essa visão de Deus, que Deus é um Deus de amor em primeiro lugar, Sim. e que eu preciso ter um relacionamento pessoal com Ele. E eu preciso ajudar como líder, ou como coordenador, facilitador ou pastor que eu seja, que todos tenham um relacionamento com Ele. Sim. Isto começa a quebrar e mudar o perfil, inclusive daquele que está numa posição de intermediário. Porque se eu ajudo o meu irmão a encontrar Deus, e ele ouve Deus, e ele interpreta a Escritura, ele também tem liberdade de interpretar as Escrituras para a minha vida. Sim. Então, eu estou ali e eu abro o meu coração, eu sou ministrado e ministro. Inclusive, isso é uma característica que a gente teve há muitos anos atrás, quando a gente começou a buscar os dons do Espírito dentro de uma igreja histórica. A gente começou a ver que outros tinham dons. Então, a gente orava, outro interpretava, a gente começou a confessar pecado uns aos outros, e a gente cuidava uns dos outros. Sim. Então, e dentro disso, começou essa visão de Deus, que eu digo assim. Sim. E eu acho que dá para dizer que é um outro capítulo, é uma outra gravação, outra visão. E algo que alguém me disse lá por 2005, Geraldo, a tua visão de Deus como pai, daí a visão de Deus como pai, muda a tua visão materno de relacionamento com Ele, muda a tua visão de igreja. E isso foi algo que nos marcou, que foi ali a chave da transição. Realmente de uma coisa muito, muito diferente. Porque nós começamos a nos relacionar com Deus como nosso Pai. Vamos dizer, a imagem dele não é a minha, tentando revisar a nossa visão de Deus como Pai. E eu queria já falar sobre isso, que esse é um problema. Sim. Na minha opinião, eu estou há 20 anos, a gente está há 20 anos caminhando mais de perto nessa visão de Deus como Pai. Eu vejo esse ensino sendo usado para controlar pessoas, para dominar pessoas, e até para, como desculpa, dizer eu sou teu pai. Isso, aí vem o termo paternidade espiritual. A paternidade espiritual, que não é uma paternidade, que é um controle, às vezes nas melhores intenções. O paternalismo. E aí começa a se projetar para Deus, e também se tem uma visão de um Deus manipulador, controlador, que abre um leque muito grande de questionamento. Então eu sempre digo assim, qual é a nossa visão de Deus como pai? Não adianta só chamar ele de pai, porque se nossa mentalidade continua a mentalidade terrena, ou a nossa imagem e semelhança, vamos dizer, nós temos que sintonizar e entrar em concordância com a paternidade segundo a imagem de Deus. Sim.
Porque essa foi uma das coisas, uma das grandes objeções que a gente teve dentro dessa jornada de paternidade, dizendo assim, não, Geraldo, se você ensinar que Deus é amor, que Deus é pai, as pessoas Sim. não vão contribuir. Esse é um grande problema logo que os pastores veem, né? Isso, Sim, eu estou vai falando agora acontecer. de pastores dizendo Sim. isso. As pessoas não vão contribuir, as pessoas não vão Claro. servir e as pessoas não vão congregar. Peraí, mas se eu tenho um relacionamento com meu pai, com Deus, como eu não vou servir? Como eu não vou? Não. E é muito interessante, gente. Daí é uma questão, eu tenho cuidado em dizer isso. Sim. Nós estamos há 23 anos ali na nossa... Nós temos um pátio, nós temos um jardim ali. Esse jardim é feito por nós. E eu sei que pastores, inclusive, que nos alertaram, Geraldo, tem que cuidar. No primeiro ano, tu vai ter alguém que vai servir. Esse negócio de pátio, tu vai servir no primeiro ano. Depois, as pessoas não vão mais fazer. Ou seja, se tu não usar, não precisava dizer, se não usar intimidação, culpa e medo, as pessoas, vamos dizer, não foi medido. Não vão servir. Mas essa é a ideia que tinha. Isso. Meu Deus, espera aí. No último mutirão, faz umas semanas atrás, a gente riu. Pois é, gente, nós estamos há 23 anos fazendo a limpeza do jardim. Nós estamos cuidando do jardim. Há 23 anos. E eu disse, foi dito para mim, no primeiro ano. Ia ter gente. Então eu estou dizendo isso para vocês porque não é uma jornada fácil. Porque tu tem que quebrar com paradigmas e ao mesmo tempo confiar que Deus vai cuidar. E você vai ter as pessoas certas, no lugar certo, pelas motivações certas. Então, essa é uma prova clara que nem sempre as pessoas vão fazer o que eu, como pastor, quero. Exato. Mas vai acontecer aquilo que ele quer. Nem sempre o jardim vai ser feito como eu quero. Como eu sonharia. Mas ele vai ser feito e vai ser organizado conforme os outros querem. E às vezes, como foi a última experiência de semanas, eu e um outro irmão fizemos uma cerca lá, uma parede, consertamos. E chegou um irmão e disse, isso aqui está meio fraco, o primeiro vento vai dar problema. E daí, talvez há anos atrás, eu iria dizer, onde você estava? Você vai questionar o que eu fiz. E eu fui olhar ontem. Ficou muito melhor. E o outro irmão que estava comigo, né? Sim. Disse, não, eu disse para ele, pode fazer. E ficou muito melhor. Então, entende? A primeira tentação pode ser assim, pô, você está criticando o que eu faço. Não, eu vou melhorar porque vai cair. Então, isso a gente precisa aprender no corpo, né? Nessa diversidade. E que as pessoas vão fazer diferente. E às vezes até não fazem, nesse caso foi muito melhor. Às vezes não fazem tão bem como eu achava. Eu acho que isso é algo que nós precisamos aprender. E respeitar os dons e o jeito do outro. Isso é um exercício também de morrer para si. Isso. Exato, ia comentar. Dentro dessa questão, desse assunto, como que tu percebe, assim, qual é a tua percepção, essa questão de hoje em dia, o discipulado, como isso acontece, o discipulado. Mentores. Precisa de um mentor, precisa de uma cobertura, precisa de... Como é que funciona isso? Dentro disso, aí eu já vou linkar outra questão aqui, que é... eu tenho uma estrutura hierárquica, como é que aceito um líder que está no segundo casamento, divórcio, adultério, como é que lida com essas questões daí? Como é que disciplina? Como é que percebe tudo isso aí? Não, nós não temos nada assim. Nós temos sim pessoas que, por exemplo, já estão no segundo relacionamento e tal. Eu vejo assim, aí é uma questão de descentralização. Por exemplo, hoje a missão evangélica, ela tá em rede. Por exemplo, ela tem vida própria. Por exemplo, tem alguns grupos que a gente chama de grupo. Porque eu acho que o nome não é a questão, mas como é que funciona? Eles têm vida própria. E tem grupos que eles não têm um líder em si.
tem um facilitador. Sim. E os próprios grupos, os próprios ministérios, vamos dizer, eu não gosto nem de chamar de palavra ministério. Sim. Eles se autogerem. Sim. E eles levantam Sim. facilitadores. Sim. E, por exemplo, tem um grupo, né, que é de mulheres, né, eles se Claro. autogerem. Sim. E que tem pessoas de diferentes níveis. Sim. E até de relacionamentos. Sim. E não há assim uma questão de hierarquia de cima para baixo. Então a função nossa de liderança, por exemplo, a minha função é de ser um facilitador. Uhum. Que entra só quando precisa, quando é chamado. Sim. Tem grupos, por exemplo, que se reúnem que eu nunca fui. Ou eu sou convidado para a celebração do fim de ano. Sim. Onde eu dou uma palavra. Sim. Então, é nesse sentido. Porque é uma experiência bem pessoal. Eu não tenho assim experiência fora disso. Eu sempre parto de uma experiência comunitária que eu estou vivendo. Sim. Que é uma igreja que estava centralizada num culto que hoje não está mais centrada, ela não é mais cultocêntrica. E a gente tinha um termo no passado que a gente chamava de pastorcêntrica. Pastorcentrismo, ou seja, tudo passa pelo pastor. Isso. Não. Isso já foi desconstruído. Assim também como cultocêntrica. Isso. Então hoje tem pessoas que dizem assim, ó, a minha igreja, o meu culto é o meu grupo que eu vou na terça-feira. Ou que eu vou na quarta-feira. E nós temos umas reuniões que se acontecem no domingo. Ali há um encontro, né? Sim. E onde eu sou, assim, mais ou menos responsável. Sim. Onde eu sou facilitador. Claro. E que também é um lugar onde as coisas são gestadas. Às vezes, algumas coisas são oradas ali, como há uma representação. É uma reunião representativa. Inclusive, as lideranças, hoje nós temos um grupo né, de liderança, de conselho, assim a gente chama, que também cuida da parte administrativa, né, porque nós temos um CNPJ. Claro. E que está ali. Sim. Eu não sei se eu respondo. E essa questão de liderança, como essa liderança acontece, para mim, eu tenho uma opinião hoje muito orgânica. Sim. Inclusive, sábado eu tive uma reunião onde a gente falou sobre isso numa rede de igrejas, onde há discussão como preparar líderes. Eu vejo que a liderança brota na necessidade. Onde pessoas se reúnem, onde pessoas querem ter encontros com Deus, onde pessoas uns cuidam dos outros, sim, automaticamente, às vezes tem alguém que se sobressai. Sim. Mas tem vários casos em que alguém só é responsável. Terça-feira, nossa reunião. Vamos nos reunir? Quem vai trazer a palavra? Vamos decidir qual o livro da Bíblia que vamos estudar esse ano. Sim. Então eles tomam essa decisão. Sim. E tem alguém, é o líder. Não, mas ele é o líder, mas ele não é o cara que vai dar a palavra. Sim. Necessariamente. Não significa. Ele pode. Sim. Claro. Às vezes ele traz, né, no caso. Então, assim, a liderança, nesse caso, eu sou bastante, como é que eu vou dizer, desorganizado, né, no sentido de dizer assim, eu confio que Deus vai dar a edificação, como dizem em Efésios capítulo 4. Sim. O corpo ajustado, ligado pelas juntas, sim, onde Cristo é o cabeça, e ele vai chamando. Em determinado momento, talvez é necessário alguém dizer, peraí, eu sou... Ele não precisa dizer que é o líder, mas ele dizer, vamos caminhar por ali? Ou nós estamos nos desviando? E as escrituras serem a referência. Como é que aí não é a tua prática, não é a prática de vocês, mas tu tem uma opinião sobre essa questão, tipo, como que lidar com um líder que se divorcia? E como acontece a disciplina na igreja? A palavra disciplina, para mim, ela é complicada. Primeiro, eu acho que é uma coisa que eu até tenho
entrado em alguns grupos falado sobre isso. O que a palavra disciplina significa? Em primeiro lugar, disciplina, vamos dizer, a palavra disciplina tem um termo, né, que eu gosto do Henry Nouwen, que diz disciplina, eu tenho que ter disciplina. Disciplina é abrir espaço para eu ter encontros com Deus. Sim. E existe a disciplina na igreja, como você diz. A palavra disciplina, o seu original, eu gosto do exemplo do ramo da videira, né? É onde você ajuda aquele ramo que está caído e que de repente vai se enroscar, vai para o chão. Você pega ele e ajuda e direciona ele de volta para o fio. Então, quando acontece esse negócio, por exemplo, uma situação mais delicada, o que eu entendo que a gente faz? Você não, vamos dizer assim, Geraldo, você, José, quem sabe você resolve essa questão toda, você precisa se recuperar, precisa revisar um pouco, e daí você repensa, né? E às vezes isso acontece, a pessoa diz, espera aí, eu preciso de um tempo, eu não estou me sentindo em condições de estar na linha de frente. Sim. Eu estou cansado, eu estou machucado, eu preciso ter o meu lugar. E nós tivemos situação assim, que não estava numa linha de frente. Sim. Mas estavam num serviço. Claro. Servir a Deus. E aconteceu. E aí, eu não tirei a pessoa. Sim. Porque a pessoa já estava humilhada, já tinha sido abandonado. Sim. Por exemplo, o cônjuge ali abandonou. A pessoa estava Sim. num bagaço. E foi muito complicado. Por quê? Se eu tiro essa pessoa, eu humilho ela. Eu deixei ela, nós deixamos. Foi uma decisão que a Márcia e eu tivemos. Deixamos ela ali. E foi muito interessante. Ela foi caminhando e, de repente, ela disse, espera aí, eu preciso me tratar. Foi uma experiência muito legal. Mas olhando pelo modelo, não, ela tem que ser tirada. Ela não está idônea, ela não está. Mas esse processo... E foi muito interessante que algumas pessoas disseram assim, você teria pisado a cana que já estava quebrada. Nossa, verdade. E eu vou dizer assim, eu sofri bastante com essa situação, porque o ideal é uma coisa e o real é outra. Mas você confiar que se a pessoa permanecer, porque essa pessoa permaneceu em Cristo, inclusive está em Cristo, não abandonou a fé, e que já aconteceu outros casos na minha jornada, que, talvez coincidentemente, onde disciplinei, a pessoa abandonou a fé. Que já estava quebrada. Vamos dizer, quando acontece um caso desses, há uma desfiguração de uma série de coisas, na minha opinião. E cada caso é cada caso. Já tem uma coisa que desandou. E depende do que tu faz, é o último golpe para desfigurar totalmente. Mas se você se coloca ao lado e diz, espera aí, toma aí, de repente você revê algumas coisas. E é interessante isso. Daí a pessoa, e não só um caso, porque agora eu diria assim, eu estou na linha de frente como um pastor, né? Aí é outra coisa. Aí eu acho que sim, aí eu preciso me flagrar, ou alguém, os irmãos têm que chegar e dizer, Geraldo, desce do trem, desce do palco. Agora existem grupos, existem ministérios, existem algumas coisas que acontecem, serviços, como nós temos uma descentralização, para nós é mais fácil. Por exemplo, não é todo o pacote todo. Aí se é um pacotão todo que você tem, aí é uma outra coisa. Mas é uma experiência pessoal. Eu acho que assim, não existe uma fórmula. Eu sempre digo, é uma experiência muito pessoal. Como nós temos conversado, inclusive nas igrejas, no Pequeno Rebanho nós temos falado. As experiências são diferentes, as jornadas são diferentes. Cada um está numa estação no caminho. E são aprendizagens. E alguns, né, nós vamos cometer erros, vamos ser, às vezes, muito coniventes com algumas coisas. Mas nesse cuidado, que nos últimos tempos eu tenho tido um cuidado de realmente tentar respeitar os processos e também de jogar de volta a responsabilidade para aquele que está na jornada. Espera aí, eu
Eu vou permanecer em Cristo. E na medida que eu permaneço em Cristo, eu vou dizer, peraí, agora eu preciso dar um tempo, preciso me recuperar. E às vezes isso significa que a pessoa diz assim, eu preciso me recuperar em outro lugar, eu estou desgastado aqui. E aconteceu isso nesse caso. A pessoa chegou e disse, preciso dar um tempo, acho bom, doeu. E disse, não, mas é saudável você entrar num outro processo, caminha numa outra igreja até. Porque você está, para você se recuperar, para você entrar no seu destino. Diante de tudo isso que a gente está vendo, dessa caminhada, qual que é a tua percepção aí com relação ao futuro da igreja? Em todo? Eu vejo sinais. Um primeiro sinal muito positivo é que, em primeiro lugar, há um movimento hoje que está falando, peraí, aquilo que está acontecendo historicamente, que acontece, nós temos que rever. Muitos estão dizendo isso. Vários estão dizendo. Outra é que hoje nós não estamos falando mais só de abuso na questão sexual. Nós estamos falando de abuso também no sentido de autoritarismo e de imposição de cima para baixo. E eu creio que isto vai nos ajudar a entrar num discipulado. Aí a questão do discipulado, eu sou um discípulo de Jesus e você é um discípulo de Jesus. E nós andamos juntos. Alguns sabem mais, outros sabem menos. Mas ninguém, como diz o Numa, que também vai fazer um vídeo, provavelmente, né, vai ter uma fala. Bom conhecer o Numa. Ninguém é tão que eu não possa ajudar e não possa aprender com o outro. Eu acho que isso dá um outro sentido. Porque discipulado, e dentro desse movimento que a gente estava no passado, havia aquela ideia do discipulado. E o discipulado era alguém que invadia a vida do outro. Isso antes G12, G não sei o quê, antes Igreja nas Casas. Esse movimento vem de longe. Então, assim, isso sempre foi um alerta para mim, para a gente. Até que ponto a gente tem o direito de intervir na vida da pessoa e de levar a pessoa a tomar decisões que ela não tomaria às vezes em sã consciência, como eu diria. E de eu estar, me colocar ao lado e dizer, somos companheiros de jornada. E eu acho que isso também é importante no sentido dessa questão da amizade espiritual, que hoje se fala. Eu sou amigo espiritual, mas eu posso até ser, entre aspas, o pastor, mas eu também confesso o meu pecado. E o outro confessa e somos companheiros de jornada. Estamos no caminho. Estamos a caminho, estamos no caminho. E eu acho que isso é o processo. E isso muda na medida que nós começamos a ressignificar todo um conceito também de aquilo que entendemos por igreja. Porque aí é a questão da pirâmide. Quando a gente diz pirâmide, é em cima para baixo. E Jesus disse que o reino dele, no mundo funciona assim, ele não criticou o mundo, mas ele disse que o reino dele não funciona assim. Então isso eu acho que é um alerta. Então somos companheiros de jornada. E aí qual o conselho que tu daria assim, para os líderes e também para as pessoas que a gente pode encontrar aí que pessoas estão confusas, desconfiadas, desacreditadas, feridas, com problemas? Qual seria o conselho que tu daria tanto para líderes quanto para as pessoas aí que... Em primeiro lugar, qual a sua visão de Deus? Qual é o conceito de Deus que você tem? É uma visão pagã? Uma visão grega? Porque muito da influência que nós temos é grega. Inclusive, a Bíblia é traduzida do grego, então nós temos um pouco... Mas a visão, a interpretação, nós temos problemas seríssimos com isso. Então, qual é a visão de Deus que se tem? E daí, a partir disso, para quem foi escrita, para quem Jesus falou, uma visão clara dos evangelhos, mínima, dos evangelhos. E interpretar as escrituras a partir da nova aliança, não da velha aliança. Porque a nova aliança, ela tem uma característica. Tanto Ezequiel 36 e Jeremias, eu sempre esqueço lá, também 31, nos fala. Ele faria uma nova aliança. Não seria uma aliança de coerção,
eu peguei vocês pela mão, ou seja, é uma questão de puxar Sim. a varinha, o farol atrás, você tem que, mas eu vou tirar o coração de pedra, eu vou dar um coração sensível, né, de carne, eu vou colocar um espírito novo, eu vou escrever a minha lei. Então, em primeiro lugar, isso, eu me conecto, eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, porque a gente diz que as pessoas são irresponsáveis. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, então eu, diante de Deus, eu respondo. E isto nos leva a também uma revisão eclesiológica, usando um modelo assim. Ou seja, o que é a igreja? O Novo Testamento, eu preciso dizer isso para vocês, ele não foi escrito para o modelo auditório-palco. Não foi escrito para isso. Ele foi escrito para pessoas que tinham reuniões chamado assembleia, eclésia. Sim. Eclésia é assembleia. Jesus, se ele falou grego, que eu duvido, né? Mas se usou, o Espírito Santo usou a palavra grega, usou uma palavra pagã para representar como é que eram as reuniões. É como eu disse para um irmão, e aí era a minha pegada com alguém que na rede dizia assim, vocês são da quinta série e tal. Né? Eu disse, olha meu irmão, eu tenho alguém que não tem a quinta série e que me disse, Geraldo, que tem a terceira série. A Bíblia não fala em culto. Ela fala que se reuniam. Quando o Geraldo foi na casa para explicar como é que era a igreja. Meu irmão disse assim, Geraldo, na Bíblia não fala em culto. Fala, eles se reuniam. Tá. Então eles se reuniam, onde cada um tinha voz ativa. Reuniões kal no hebraico. E aí eu quero aproveitar algo e que para mim foi libertador, que muito tempo eu via que o único lugar na escritura onde dava uma ideia de como a igreja ou as assembleias se reuniam, porque a gente sabe, a assembleia é o quê? A assembleia tem uma pauta, hoje a pauta é essa. Mas todo mundo pode dizer, olha, eu penso assim. Sim. Eu penso assado, eu discordo. Essas reuniões estão descritas em 1 Coríntios 14, 26 em diante. Alguém tem uma palavra, alguém tem um salmo e tal. E aí tem um problema, porque logo depois diz que as mulheres têm que ficar quietas. Pois é. É um problema, né? E aí? E aí? E aí? Como que a mulher... Como? Porque há uma contradição, porque em outro lugar as mulheres são lidas. Peraí. E aí há um problema de tradução, meus queridos. Inclusive tem algumas traduções que são do aramaico e que a pastorada fica ouriçada. Sim. Quando a gente diz, o que você está dizendo? Sim, sim. A ideia do silêncio dá para entender de duas formas. Realmente silêncio, mas existe uma ideia no hebraico e no aramaico que é o seguinte, não tragam para mulheres, não tragam para as reuniões as picuinhas de casamento que vocês têm. Ou mulheres cuidem, porque há uma questão cultural aí em Corinto, também pelos deuses, pelas sacerdotisas e tal. E também era assim a questão, se você não está acompanhado por alguém, cuide quando você vai falar, porque era um tremendo desrespeito confrontar um outro homem. Sim. Então as mulheres já tinham voz ativa. Sim. Elas já foram promovidas, inclusive na questão grega lá das assembleias que tinha, as mulheres não falavam. Mas nessas reuniões falavam. Então era essa a ideia. Não. As mulheres cuidem, não confrontem um outro homem, mas também não tragam umas picuinhas de casa. E aí eu vou colocar uma questão bem prática para vocês, que me aconteceu literalmente, só que foi o caso inverso. Foi um homem. Aconteceu numa reunião, fui num culto, e houve um tempo de louvor e tal, foi uma presença de Deus muito legal, e eu ia pregar, no sentido normal. Eu pensei nessa história dessa reunião mais participativa. Disse, gente, antes de eu trazer uma palavra, o que Deus tem falado para você? O que Deus falou durante a adoração? Alguém levantou, olha, Deus, outro disse, eu vim aqui porque eu preciso de oração, porque essa semana foi uma semana horrível e tal. E de repente um diz, eu tive uma experiência boa com Deus hoje de tarde. Um homem.
Mas daí a minha mulher começou a discutir comigo. Exatamente o que aconteceu. E o filho estava no culto e dizia, eu ouvi a discussão. E aí eu disse, para. Calma. Sim. Eu tinha intimidade. Claro. E disse, gente, é isso aí que Paulo está dizendo ali. Não tragam uma briga, resolvam isso, fiquem em silêncio. E foi a oportunidade de ensinar. Isso Claro, aconteceu eu acho que foi ano retrasado que aconteceu isso. Logo depois disso. Aconteceu, então, vocês entendem? Isso. Tem algumas picuinhas que não. Claro. Vamos tratar isso que Deus está falando. Tem algumas dúvidas, uma coisa, você não confronta, não humilhe, fique quieto. Então, esse contexto era a ideia. Então, vocês entendem como isso também, para mim, foi muito chocante quando eu descobri. Porque o único texto que diz, as mulheres não podem falar. Não é que as mulheres não podem falar. Tem algumas coisas que eu não devia falar, porque Jesus já tinha colocado as pessoas e colocou as mulheres, numa posição muito revolucionária da época. E as próprias comunidades cristãs, mulheres, nós podemos ler em Romanos, a casa, quando Paulo escreve, muitas casas lideradas, muitas congregações lideradas por mulheres. E isso é um irmão que tem trabalhado a questão do original, chamado Shine, ele usa um codinome Bentoná. Ele foi educado desde pequeno na igreja, ele é um autista, e ele via algumas coisas que dizia, peraí, tem uma contradição nas escrituras. Mas ele estudou as línguas originais, e ele tem estudado o aramaico e todas as versões, algumas tem estado em contato com algumas traduções, né? E ele trouxe essa chave. Nossa. E é libertadora, gente. Legal. Então, reuniões participativas. Por exemplo, eu faço essas reuniões, esses encontros numa casa de recuperação da Assembleia de Deus. Sim. E eu sento os recuperandos ali, e muitos deles têm muito conhecimento das Escrituras. E um dia eu estava muito empolgado. E eu usei um texto lá, eu acho que tanque de Bethesda lá, um negócio, e eu estava muito empolgado. E falei bobagem. E um dos recuperandos levantou a mão. Geraldo, não é assim que diz a Escritura. O que passou na minha cabeça? Você... O que você é? Você é um drogado. O que você vem me... E eu me lembrei que eu tinha lido. Nessas reuniões, é muito mais difícil você entrar numa heresia. Porque se você dá poder de discordância, você pode ser corrigido. Eu fiquei muito feliz e fiquei muito orgulhoso. E eu falei já para ele isso. Eu disse, cara, você naquele dia, eu conto essa história e já contei em igrejas, em reuniões. 2 exemplos onde eu fui corrigido e eu e realmente estava equivocado na Escritura. Legal. Eu afirmei algo sobre o Evangelho que não estava na Escritura. Então a gente tem que engolir o orgulho, porque ninguém gosta de ser corrigido, né? Ninguém gosta de ser corrigido. Eu não gosto. Mas a gente precisa engolir quando a gente está certo. E se a gente está certo, a gente pode argumentar, não, está certo, eu estou certo. Exatamente. Mas a gente precisa ser. Então eu acho que são algumas dicas. Imagina num culto lá, alguém diz, pastor, você está falando bobagem. Claro que com jeito. É lícito, né? Com jeito, né? Eu acho que assim, olha, você está equivocado. Isso também me dá liberdade para eu dizer assim, olha, gente, eu penso assim, vocês têm uma coisa. Não, Geraldo, eu acho que você está pensando equivocado. Inclusive, eu acho que isso vale muito também nessas questões proféticas, né? Deus me disse. Então, eu posso dizer, peraí, eu tenho uma impressão, não sei. Não, eu acho que não é por aí. Então, acho que há uma possibilidade de menos bobagem. E lembrando que foi assim que surgiu no Novo Testamento. Então, para essa realidade, foi escrito no Novo Testamento. Havia bobagens? Havia. Como tem hoje. Então, eu acho que esse é o resgate. Então, isso vale também para as igrejas nas casas. Nós gostamos que alguém seja o Moisés. Né? Para nós. E às vezes nós, quem tem um pouco de liderança, a gente gosta de ser o Moisés para as pessoas. E às vezes a gente tem que dizer assim, eu não vou subir o monte. Eu não subo o monte sem vocês. Não, mas... Não, vamos lá, vamos nos preparar, vamos subir junto. Então eu acho que isso é o grande desafio hoje. E aí nós vamos ter igrejas mais saudáveis,
Não vamos ter igrejas perfeitas, porque o Novo Testamento nos mostra isso. Porque o Novo Testamento, lembra, o Novo Testamento foi escrito dentro desse contexto. Então, não sei. Exatamente. Dentro desse assunto, tocou nas mulheres. Como que, até olhando para o lado dessa questão da igreja simples, assim, igreja sem estrutura orgânica, né? Como que a mulher se envolve nessa situação? Porque a gente vem de uma estrutura onde a mulher, a gente teve essa experiência, né? A mulher, porque o David prega, porque o David é líder, a mulher tem que ter também isso aqui. Cara, isso trouxe muito problema, né, para nós. Porque às vezes a mulher não tem a mesma energia, a mulher tem um organismo diferente, isso trazia questões complicadas, né? A mulher pode se sentir minimizada, às vezes, porque há uma exigência, né? Como que a mulher se envolve, com que lugar se deve se envolver nisso? Como tu dizia assim, por exemplo, a questão, a figura pastoral, aquele que estão na linha de frente? Mulher, ou nos ministérios, no serviço, como que ela deve se envolver nessas questões? Eu creio atividades da igreja, né? Eu creio que existe uma questão e que nós hoje temos material, inclusive temos muitos materiais que nos ajudam como ferramentas para que as pessoas, tanto as mulheres como os homens, encontrem o seu lugar, o seu chamado em Cristo. Aquilo que Deus tem colocado. Às vezes isso é muito orgânico mesmo, às vezes a gente precisa fazer estudos, vamos dizer assim. Você já, de repente, faça uns testes, leia uns livros que ajudam a descobrir os dons. Então isso é muito espontâneo. Eu creio, sim, que isso é muito espontâneo, onde cada um ocupa o seu lugar. Sim. Tanto os homens como as mulheres vão ocupar o seu lugar. Então isso é muito dinâmico. Sim. E aí, se alguém que está numa igreja mais estruturada, vamos dizer assim, e quer fazer essa transição, em primeiro lugar, você tem que estar disposto a desconstruir. Porque no momento em que você diz que todos são sacerdotes, significa que todos podem ouvir a voz de Deus. E daí, essas pessoas são motivadas para que elas encontrem o seu lugar no corpo de Cristo. Elas ocupam. Porque se você dá espaço, se você cria um ambiente onde você diz todos são sacerdotes, a pessoa que diz... claro que tem algumas pessoas que dizem, não, eu não quero nada. Mas, em primeiro lugar, o sacerdócio começa onde eu sou cristão no meu dia a dia. Acho que o sacerdócio, nós temos que desmistificar essa ideia, porque muitas vezes o sacerdócio é visto como trabalhar na igreja. Daí tenta aquela ideia de igreja, a estrutura. Exato. Como eu sempre uso o exemplo lá, é os 4 terrenos. Nós temos 4 terrenos ali que tem prédios. Vamos dizer, tudo que acontece ali, só isso ali é ministério. Não. Alguém tem um ministério, por exemplo, eu tenho um ministério no meu trabalho. Eu tenho um ministério, eu começo um grupo online. Sim. Ou eu começo um trabalho não sei aonde. Sim. Eu vou fazer visita. Entende? Sim. Onde você é cristão. Claro. Desmistificar aquele negócio também de ministério. Porque nós somos adoradores a Deus em todos os lugares, em espírito e em verdade. Em qualquer lugar. Não mais só, nem em Samaria, nem em Jerusalém. Exatamente. Eu acho que aí é o processo. E daí a questão, quem tem uma estrutura, e que foi no nosso caso, você começa a esvaziar esse modelo. Sim. De repente, não vai ter aqueles trabalhos que tem, que tinham. A igreja está morrendo. Sim, às vezes ela tem que morrer. Porque o grão de trigo tem que morrer. Ou seja, aquele grão de trigo tem que ser jogado em terra para dar algo novo. E essa é a grande crise, né? Que muitos têm e também têm medo disso. Eu não sei, David, se eu estou respondendo. Sim, sim. Porque o sacerdócio é eu ser cristão no meu dia a dia. É o problema do... E se eu vou servir para dentro, vamos dizer, do tempo da reunião, se a casa que seja, se eu vou trabalhar com criança, eu vou trabalhar... Isso automaticamente acontece. Eu acho que sim, podemos e devemos ter, e tem literatura para isso que nos ajudam a descobrir os dons. Claro. E que, infelizmente, muitas vezes só estão centralizados para aquela visão mais piramidal, mais empresarial, como eu diria hoje, que é um termo. Sim. E que não é o ideal que Jesus sonhou. Sim. Porque isso são modelos do mundo, né? Bem isso.
Aí, entrando, como é que lida? Eu não quero entrar, puxar para um lado, aonde um, os homens diziam assim, ah, minha mulher não quer me acompanhar na igreja que eu quero ir. Ah, Ou a mulher, ah, meu marido não quer me acompanhar na igreja que eu quero ir. Como é que lida com isso? hum, É onde o cônjuge não quer sim. acompanhar na mesma igreja. Você consegue Ah. dizer algo sobre Nós isso? temos casos em que o marido ainda não participa, por exemplo, ou a mulher, Sim. né? Normalmente é o marido, né, que é o mais. Isso. Acho que daí é uma questão, eu acho que, eu acho, daí é o achismo, né? É, Em primeiro lugar, o congregar é importante, sim. porque eu vou achar o outro, vou encontrar o outro. É, Mas eu acho que a coisa começa em casa. Então, dizer para o marido assim, ou para o cônjuge, para a esposa, dizer, vamos então, vamos ler a Bíblia, vamos ter o nosso tempo com Deus, vamos reunir nossa família, ali começa. Porque às vezes a pessoa vai para a igreja para fugir, ou ela pode vai ser. para casa para fugir. É, Então, eu acho que o sacerdócio de todos os santos começa em casa. Eu tenho uma minha vida com Deus. E o encontrar o outro vai ser só uma questão de tempo. sim. Eu vi um testemunho esses dias ainda, nos últimos tempos, diz assim, eu estava vivendo em casa, estava tendo minha comunhão com Deus, e de repente me dei conta, não, eu preciso encontrar outros. Então é um processo. Às vezes é um processo. Se eu permaneço em Cristo, Sim. em casa, se tenho a minha comunhão, eu vou tentar me encontrar com outro. E Claro. aonde depois isso vai acontecer, isso vai ser um processo normal. E às vezes é preciso respeitar o processo. Uhum. Então, a minha primeira preocupação, vamos dizer, eu teria a minha primeira preocupação dizer assim, a minha esposa está tendo sua vida com Deus? Em casa? Ótima. E se ela não quer ir para o culto? Ou para Uhum. uma reunião, vamos dizer assim? Sim. Isso é uma questão de consequência. Uhum. Eu respeito ela, porque às vezes é o processo também de Claro. frustração, tem frustrações, mas é importante ter esse tempo com Deus. Se ela tem conexão com Deus, porque ela é a minha Sim. conexão. Eu sou sacerdote, então eu ministro a ele, para usar aquela ideia, né, de É. ministrar a ele. Eu estou tendo um relacionamento É. com ele Isso. no meu dia a dia. Minha esposa tem, meu cônjuge É. tem, é ótimo. E eu vejo uma situação, eu tenho um pano de fundo onde o cônjuge está se conectando com Deus. Sim. Ele está tendo seu tempo, está conversando com alguém. Sim. Ele está conversando com alguém que está ajudando. É a mentoria, é o conselho. É. Estou tendo comunhão com alguém mais experiente. Sim. Acho que aí existe isso. Eu posso ajudar o outro. E não está fazendo a pressão. Essa pessoa que está, entre aspas, É. discipulando, assim, usando essa palavra, não está desafiando ele à igreja. Não. Está ajudando ele a se conectar com Deus e rever algumas coisas do seu coração, e também a questão familiar. Então, isso depois a congregação vai ser consequência. Consequência. E eu creio daí, quando o congregar, o reunir na família, Uhum. na casa, depois, isso vai ser legal, porque a pessoa já está conectada. Claro. E ele, quando ele chegar, ele vai contribuir, ele não precisa ser remendado. Porque às vezes existe assim, a pessoa vai para a igreja para ser consertada. É. E claro que sempre temos coisa para ser Sim. ministrada e mudada. Não me entendo mal. Sim. Mas às vezes a pessoa não fez tema de casa, ela não tem comunhão com Deus. É daí. E hoje nós temos acesso, nós temos muita informação e nós também temos possibilidade dos WhatsApp, das É. comunhões que existem. Isso acontece. Então, quando a pessoa chega para o congregar, para o encontro, Isso. ela já tem uma noção. E quando quer ir para uma outra igreja? O marido quer ir para uma, a mulher quer ir para outra. Do mesmo jeito? Eu diria assim, eu tive uma situação assim que a outra pessoa nunca foi. Uhum. Ela acabou nunca indo. Uhum. Mas ela, nesse processo de liberdade também. Aí é uma Sim. questão também de liberdade que existe. Onde o marido vai dizer, peraí, eu quero que tu tenha comunhão com Deus. Se tu quer ir para um lugar, Isso. tal, eu vou às vezes junto contigo. Às vezes acontece isso, eu vou junto contigo ali e tal. E no decorrer da carroça, o casal vai
vai se decidindo. Eu acho que é um processo. Mas aí é importante, nesse caso, eu me lembro, foi assim, eu estou mais preocupado que o meu cônjuge se conecte com Deus. Mas no fim Claro. nem aconteceu aquilo que aparentemente ia acontecer. Vamos dizer, não foram em lugares diferentes. Sim, Porque às vezes existe uma visita. claro. Eu vou visitar uma Sim. igreja. Sim. Mas a visão, eu vejo assim. A minha comunhão com Deus Parte daí, né? começa ali. É como disse um pastor recentemente, né, para mim, o grande problema é que nós estamos formando cristãos que só se relacionam com Deus nos cultos. Uhum. E são pessoas que não vão, mesmo diante de uma perseguição, de uma dificuldade, não existe vida com Deus. Entende? Existe um relacionamento. Então, é legal ir para o congregar, sim, mas a minha vida espiritual, que ali vai resultar. Essa era a ideia, né? Porque é uma questão que uma sobrinha minha me perguntou uns anos atrás, como é que funciona vocês? E disse, como é que funciona os cultos? Falando culto. Não, é assim. A pessoa participa, às vezes tem uma palavra, às vezes alguém trouxe um testemunho, às vezes alguém faz uma abertura lá e ali nós ficamos. Sim. Aí, mas nesse tipo de culto, de igreja, a pessoa tem que ter vida com Deus. Se você matou. Natural, né? Você entendeu. Você entendeu. Você traduziu tudo. Tem que ter vida com Deus. Ou seja, se você não tem nada com Deus durante o seu dia a dia, até você vai se sentir mal. Porque o irmão lá conhece a Escritura, o irmão sempre está falando alguma coisa, o fulano está sempre... Qual a minha experiência com Deus? O que eu tive essa semana? Mesmo que seja uma frustração, uma pergunta, eu estou com uma pergunta diante de Deus. Que foi o caso daquele irmão naquela igreja, naquela noite. Ele disse, eu vim hoje aqui, porque eu tive uma semana ruim. Sabe aquelas semanas em que você acha assim que Deus te abandonou. E aí foi legal, aquela mesma, eu perguntei no final dele, você teve... Sim, eu tive a resposta hoje. Entende? Mas ele disse, eu tive uma semana frustrante. Entende? Porque foi frustrado na sua expectativa de Deus. Claro. E nem sempre o nosso testemunho é positivo. Eu estou em dúvida, estou com dor, eu estou com doença. Exato. Então, se nós criarmos esse ambiente, mas essa pessoa teve uma briga com Deus, assim como você diz. Mas ela teve uma tentativa de lidar. Claro. Eu não ouvi a voz de Deus. Então, isso é importante. Eu acho que isso nós vamos criar um ambiente e igrejas onde as pessoas não vão só para receber, mas elas vão para dar. Porque elas correm o risco de sentar no lado de alguém e dizer assim, você ora. Eu me lembro do nosso filho um dia, estava numa reunião de pastores. Foi num retiro de pastores, é bem novo, assim, único não pastor. Daí começaram a compartilhar lá e o que estava ministrando na reunião, estava numa reunião e disse assim, quem está isso? Ele disse, ninguém, olhando para cá. Não, eu estou. Então, você ora pelo seu vizinho ali. E ele orou pelo vizinho. E o vizinho que estava ali endemoniou. E aí? Entende? Então, o risco. Opa. E ele, não, você faz isso. Entende? Pô, Geraldo, coloca a mão no ombro do irmão. Ora, não, mas eu não sei. Não, mas ore. E se ele endemoniar? Manda o demônio embora. Você, só foi um caso, só usou um exemplo extremo, né? Sim. Mas se eu não tenho... Por isso que a minha sobrinha, que foi aquela vez que disse isso para mim, Geraldo, nessa questão, tem que ter vida com Deus, sim. Talvez isso é uma resposta para aquilo que a gente diz. Como criar pessoas maduras? Não é perfeitas. Eu vou amadurecendo na medida que eu vou praticando. E de repente eu vou dizer, eu não sei fazer. Então, irmão, vem cá, vem comigo. Eu vou ensinar. Bem isso. Entende? Então, eu vou estar contigo. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que isso cria comunidades mais saudáveis. Eu me lembro, ainda tem tempo, um dia o Bill Johnson eu fui num seminário, quando ele nem era famoso assim. Em 2006, em São Paulo, numa conferência ali que eles faziam treinamentos e tal, e a gente visitou uma igreja de mais de 1.000 pessoas. Bill Johnson chegou daquele jeito, não subiu no palco. Tinha 12 cadeiras lá em cima, sabe aquelas igrejas? Aquele modelo. E eu só para a Márcia dizendo, Jesus amado, esse negócio vai ficar legal.
Porque alguém que conhecia ele diz, Geraldo, vai lá, vai com ele na igreja, vai tentar ir com ele numa igreja, como é que ele faz. E ele ensinou naquela noite orar. Ele disse, você que, não importa o seu lugar, você que é empregada doméstica, você pode orar. E colocou aquelas 1000 e poucas pessoas para orar, uns pelos outros. Foi tremendo aquele negócio. E eu disse, Márcia, vai acabar com esse modelo lá. Claro que não acabou, porque foi. Porque é um momento assim, depois todo mundo vai embora, e aí é essas frustrações hoje. Eu não vou mais nesse negócio. Eu tenho problema com isso. Você faz as pessoas experimentarem algo, a sonhar. Porque domingo eu vou para a igreja e eu vou poder colocar a mão sobre aquele. E vou poder orar por cura. Não, você não. Você não pode. Você não está preparado. Não estou dizendo que não deva trabalhar, mas que ele ensinou como fazer. Sim. E mostrou alguns que eram líderes fazer, e agora nós vamos fazer. Nós vamos fazer isso. Então, esse é o sacerdócio de todos os santos. Entende? A gente ensina, posse, e agora vamos praticar. Esses dias nós fizemos sobre ouvir a voz de Deus uns para os outros, lá numa noite, assim. Sentamos e vamos ouvir a voz de Deus um para o outro. E nós ouvimos, e oramos um pelo outro. Foi tremendo. Fui renovado. Eu orei por outros, recebi oração. Entende? E aí nós vamos crescer. Muito bom. Acho que esse é o negócio. Então, entendem? E isso precisa também estar presente nas casas, porque senão nós vamos continuar a formar igrejas normais, como se diz, que a gente tem e tem dado problema. Quando a gente fala de igreja piramidal, é um modelo de igreja que, por exemplo, na Europa virou museu. Estados Unidos, os templos não são assim tão bonitinhos, mas está virando. Então, isso tem vindo. Pablo, esses dias, e a Natália tiveram com uma equipe na Inglaterra, umas 100 quilômetros da Inglaterra, onde eles se reuniram, né, num teatro, numa igreja, era assim, normal, né, como se diz, uma comunidade, eles estavam com uma turma e faziam trabalhos na rua. E aí tinha uma igreja hoje que é um tipo museu, muito linda, que se visita. Alguém que cuida do museu convidou eles para fazerem uma reunião dentro do museu, igreja, durante meia hora, onde eles puderam ministrar a palavra, onde eles puderam cantar e adorar. Então, entendem? É um modelo que está virando museu. Inclusive, existe uma estatística de quantas mesquitas abrem por semana na Inglaterra e quantas igrejas fecham. Nós temos... É o processo. Hoje nós temos, assim, uma multiplicação de igrejas no Brasil. Cada semana surge uma igreja, mas todas elas têm o mesmo modus operandi. É o mesmo jeito. Agora vem uma coisa diferente, mas é o mesmo modelo. É o mesmo modelo. É o mesmo modelo. Ele vai indo, de repente não tem mais nada e as pessoas estão frustradas. Estatísticas mostram. E daí o meu sonho, eu vejo assim. Temos como fazer. E aí não é o prédio o problema. Visão de Deus, visão de reunião, visão de eclesiologia e sacerdócio de todos. E aí nós vamos ter, na minha opinião, a onda de reforma, que tem uma palavra profética sobre o Brasil. Reforma! Não é remendar o velho. Lembra a palavra reforma, reforma. A gente usa, como o Stephen Hill, que escreveu um livro, dizendo a gente usa o barco, pedaços do barco, para algo novo que vem. O que nós podemos aproveitar? O que nós precisamos rever do material, do barco? Aquilo que chamamos e entendemos como igreja. Tem coisa boa? Tem coisa. O que nós vamos usar para construir um novo? Para ir para a ilha, para nadar para a ilha, para começar, para enfrentar a serpente que vai nos picar. E nós não vamos morrer. Entende? Porque, usando essa analogia de Paulo no naufrágio, né? Indo, nadando e pegando o que restou para não morrermos. Muito bom, Geraldo.
Muito bom nossa conversa. Com certeza tem muito pela frente e a gente vai estar desenvolvendo aí nos próximos encontros. Obrigado, Geraldo. Espero ter contribuído também. Deus abençoe.